Olá, senhores. Agora nós vamos falar sobre um documento que é muito importante para todos aqueles profissionais que pretendem requerer a aposentadoria especial, seja ela no INSS diretamente, seja ela até judicialmente. É um documento importantíssimo, é um documento necessário e é um documento que precisa ser muito bem feito e muito bem observado, principalmente pelo empregado, para que ele possa aproveitar esse tempo como especial e requerer um benefício mais vantajoso no INSS. O nome desse documento é Perfil Profissiográfico Previdenciário. Agora nós vamos trazer algumas questões muito importantes do PPP, nós chamamos de PPP, porque Perfil Profissiográfico Previdenciário, e nós vamos mostrar a vocês de que forma vocês podem identificar, olhar de uma forma mais crítica e olhar de uma forma mais profissional até, de que forma vocês podem requerer esse documento, de que forma vocês podem aproveitar esse documento, certo? Então, olhando aqui nos nossos slides, o PPP, como eu falei, é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Deve constar algumas questões dentro do PPP, eu vou mostrar para vocês e vou mostrar para vocês também onde vocês podem conseguir o PPP de vocês. A primeira coisa, como eu falei, o PPP é um documento oficial do histórico laboral do empregado, conforme modelo instituído pela Previdência Social, ou seja, o PPP ele só pode ser preenchido conforme o documento modelo que a própria Previdência Social ela determina, certo? O empregador ele é obrigado a anualmente, pelo menos, atualizar o PPP, certo? Então vamos lá. Primeira, outra coisa que é muito importante dentro do PPP, certo? Algumas coisas são muito importantes dentro do PPP, são esses relacionados aqui a esse modelo que nós trouxemos, tá ok? Então, cada um desses pontos que estão aqui descritos, eles são essenciais. Eles todos devem estar constados aqui. Bom, vamos lá. O primeiro deles, aqui entre o número 1 e o número 12, nós temos o CNPJ do empregador, nós temos o nome da empresa, nós temos o CNAE, que é o registro empresarial da empresa, o nome do trabalhador e alguns outros documentos essenciais do próprio empregado, tá ok? Aqui embaixo, desde o número 12 aqui, que eu vou marcar para vocês para frente, nós temos a questão das CATs, ou seja, os acidentes de trabalho que foram comunicados, tá ok? E aqui embaixo, dentro do número 13, tá ok? Nós falamos sobre o período e a lotação e atribuição que a pessoa trabalhou, tá ok? Então, aqui nós temos que constar onde a pessoa trabalhou, nós temos que constar qual foi o cargo que ela exerceu, a função que ela exerceu, se tem um cargo, uma função, certo? E nós temos também que indicar o GFIP, ou seja, o próprio empregador tem que indicar como é que foi a contribuição para essa pessoa, tá ok? Bom, esse outro ponto, que é o ponto 14, tá? É o ponto mais importante, é um dos pontos mais importantes do PPP, certo? A atribuição à profissiografia. É muito importante determinar dentro do PPP qual foi a atividade que a pessoa exerceu, de que forma ela exerceu, onde ela exerceu, quais setores ela exerceu, tá ok? De forma bastante minuciosa. O número 15 aqui, ele vai constar quais foram os riscos, quais foram os fatores de risco que a pessoa estava exposta. É muito importante também a exposição, toda ela determinada aqui no PPP e principalmente se houve a utilização ou não de EPI, porque isso também pode levar a algumas discussões, enfim, sejam elas até na via administrativa ou na via judicial. Então é muito importante estar constado quais foram os fatores de risco exercidos pelo trabalho durante toda a vida laborativa do empregado. Olha só, nós temos esse exemplo aqui, o risco biológico. O fator de risco são vírus, bactérias, parasitas, protozoários. São riscos muito comuns na área de enfermagem, tá ok? Então o enfermeiro tem muito risco, tem muita exposição a esses fatores de risco e é muito comum acontecer dessa forma. Bom, aqui embaixo nós falamos sobre os responsáveis. Quem é que tem que emitir o PPP, quem é que precisa atualizar os dados do PPP, tá ok? São os médicos, são os engenheiros do trabalho, são os responsáveis pela empresa, que inclusive assinarão aqui embaixo. Nós guardamos as informações pessoais, né, logicamente dos proprietários aqui desse documento e também das próprias empresas, né, para que a gente não tenha nenhum tipo de exposição. Mas nós trouxemos esses exemplos para que todo mundo possa entender bem como é que funciona um PPP. Então a gente trouxe que todos os campos eles devem ser preenchidos de forma totalmente inequívoca, de forma totalmente
corretas até a pena, sob o risco do próprio empregado ele ter algum tipo de perda de direito até quando for requerer o benefício do INSS. Por isso que é muito importante o empregado ele ter esse documento e ele visualizar e ele fiscalizar esse documento sob pena dele até perder esse direito dele de requerer o benefício, tá ok? Bom, passando um pouquinho mais, como eu falei, a empresa ela é obrigada a fornecer esse documento e são 4 situações mais específicas que ela é obrigada. Primeiro, a rescisão do contrato de trabalho. Se o contrato de trabalho ele é rescindido, a empresa ela é obrigada para solicitar a aposentadoria, para requerer a averbação de tempo especial, ou seja, isso aqui a gente vai explicar um pouquinho mais tarde, para simples conferência pelo trabalhador pelo menos uma vez por ano, ou seja, a empresa de forma alguma pode negar esse documento ao empregado e ainda mais quando o empregado ele vai solicitar sua aposentadoria perante o INSS, de forma alguma, tá? A empresa, inclusive, pela legislação, ela pode ser até obrigada a pagar uma multa ao INSS, a Previdência Social, caso ela se negue ou caso ela não possua o documento para o empregado, certo? Então é muito importante ficar de olho nisso, exercer o direito de forma bastante incisiva e requerer mesmo esse documento, até sob pena da empresa responder a ação trabalhista, caso o documento não seja emitido, certo?